Queridos irmãos e irmãs, Deus continue a revelar a sua vontade para as nossas vidas nessa noite. Antes de iniciar a mensagem, quero agradecer muito a irmã Marcela, que trouxe a mensagem semana passada. E confesso que falou muito para mim, fez refletir sobre muitas coisas, e foi verdadeiramente uma mensagem de Deus. Ela foi boca do Senhor para as nossas vidas, digo isso por mim. A mensagem foi uma bênção, e é um privilégio pastorear essa igreja, com tantos talentos, tantos dons, e pessoas, irmãos e irmãs que podem pregar. Tem aí o João Antônio, João Barbosa, que volta e meia pregam também, os meninos do Ministério de Louvor, que estão sempre dispostos. E eu quero agradecer ao Senhor, agradecer também pelas suas orações, pelos seus cuidados. E estamos, como eu disse no início do culto, chegando a mais um fim de mês. Estamos aí pensando e planejando agora para irmos retornando com o culto presencial. Agora no mês de outubro. Precisamos só acertar uns detalhes aqui com o prédio. Mas parte o coração. Vocês veem em casa aí que aparecem as cadeiras aqui na frente vazias, né? Agora mesmo dá para ver aqui essa ala aqui vazia. E é doloroso, né? A Cléria que está aqui hoje, né? Como eu sempre falo, não está proibido de vir na igreja, né? A gente ainda não organizou o prédio para receber as pessoas, mas dá um aperto, né, irmã? Ver esse prédio vazio. Mas vai passar. Eu não falo que isso é novo normal, porque se isso for novo ou normal, eu quero o velho. Eu quero o velho normal, porque esse novo não faz parte da nossa vida. Irmãos, a gente está ainda falando em Filipenses, estamos falando aí sobre felicidade nesse tempo. Felicidade é algo que todos nós desejamos, todos nós ansiamos, e o apóstolo Paulo, nessa carta, ele trata desse tema felicidade, não uma felicidade vinda a qualquer custo, mas uma felicidade baseada em Cristo Jesus. E hoje eu convido você a abrir lá em Filipenses 2, de 1 a 4, vai estar aí também na transmissão. Mas é sempre bom você também acompanhar na sua Bíblia. Bíblia de papel é bom que você risca. Ainda que tem os aplicativos hoje que você marca, né? Você aperta lá e marca. Mas, como sempre faço, eu queria convidar você a orar, a buscar a presença de Deus e que Ele, o Espírito dEle, fale ao seu coração e à sua vida. Vamos orar mais uma vez. Deus, como é bom, Senhor, adorar o Teu nome, como é bom engrandecer o Senhor, como é bom saber do Teu cuidado com as nossas vidas, como é bom saber do Teu cuidado com a IBG, durante, ó Deus, esses quase 7 meses de prédio fechado, mas o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem sustentado esta igreja, e não digo esse prédio, mas a igreja que sou eu, a igreja que é cada irmão e irmã que faz parte dessa comunidade. Eu te agradeço, Senhor, por esse teu cuidado. E que, Senhor, quando tudo isso passar e voltarmos aí sim para o normal, porque como eu disse, se isso for o novo normal, Senhor, eu prefiro o velho normal. Mas eu sei, ó Pai, que o Senhor tem cuidado, que quando isso tudo passar, ó Deus, o Senhor vai erguer aqui uma igreja mais forte, uma igreja com mais desejo de adoração ao Senhor, de mais encontros, de mais relacionamentos. Porque, Senhor, nós precisamos de gente, do calor humano,
Foi o Senhor mesmo que disse que não é bom que o homem esteja só. E, Senhor, como é bom estar com os meus irmãos. E como é bom, ó Deus, quando podemos nos encontrar. Então, Senhor, que isso passe logo. Que o Senhor possa dar instrumentalidade aos cientistas que estão pesquisando, Senhor, a cura, o remédio, Senhor, contra essa doença. E que também, Senhor, o Senhor possa fortalecer, Senhor, o teu povo. Não só o povo que vai na igreja, mas o teu povo, Senhor, a face dessa terra. Abençoa-nos, ó Pai. E agora, fale conosco através da tua palavra, como o Senhor já está falando desde o início desse culto, com as orações, com as músicas, com um sorriso que mesmo atrás de uma máscara, Deus, existe ali. Por isso, Senhor, revele-se e revele a tua vontade. Assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Unidade. É isso que o apóstolo Paulo vai tratar para nós nessa noite, em Filipenses 2, de 1 a 4, que diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, a igreja ela vivia essa união, e era nivelada no comum. Porque Lucas, ao escrever, ele diz, olha, eles estavam unidos e tinham tudo em comum. Os pensamentos, o jeito de agir, as lutas. Aquela igreja tinha tudo em comum. Era a marca daquela igreja a unidade. Ninguém se considerava melhor do que o outro. Os apóstolos não se achavam melhores do que os irmãos que estavam na igreja lá cultuando. Não havia prestígio para um e mais para outro, ou menos. E isso que o apóstolo Paulo vem tratar aqui na igreja de Filipos, nessa carta, nesse texto que nós lemos. E nós somos nivelados nessa unidade ao mesmo patamar, ao mesmo nível, como filhos e filhas de Jesus, como cristãos. A nossa ambição não pode ser a ambição de querer mostrar para os outros o que somos ou o que temos, mas precisa ser centrado em Jesus e não em nós, essa unidade, essas ambições. Eu acredito até que a única ambição que nós deveríamos ter, se pudesse usar esse nome, seria a ambição de ver a nossa comunidade ao redor da igreja cultuando a Deus, salva, muito bem, no sentido de social, espiritual, com saúde. Acho que se a gente for pensar em ambição, deveria ser essa. Mas o apóstolo Paulo, ele está vendo, ou deve ter chegado aos seus ouvidos, porque ele está preso, ele escreve essa carta da prisão, mas ele deve ter chegado algo ao ouvido dele que alguma coisa queria mexer com a unidade daquela igreja, com a comunhão daquela igreja. E ele vai escrever, olha, cuidado com a unidade de vocês, cuidado com a comunhão, porque se quebrar ali a unidade, quebra a felicidade de vocês, e vocês são uma igreja feliz, uma igreja alegre, é uma igreja que gerava no apóstolo Paulo muita felicidade. E a unidade que o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui nesse momento, e nos versos seguintes, após o verso 5, que vamos ver semana que vem, é uma unidade baseada, pautada no amor. E essa unidade baseada no amor, ela só comprova uma coisa, que essa unidade não vem de nós. Não era uma unidade que era gerada ou construída de forma humana. Porque nós não temos condições, isso é incrível, mas é verdade. A gente tem dificuldade de gerar unidade. Porque a gente até começa, mas dá uma faísca, já vira uma fogueira. Essa unidade que o apóstolo Paulo está falando, essa comunhão, essa união, ela é gerada através do Espírito Santo de Deus. E cabe a nós manter essa união, manter essa unidade. Essa unidade que ele vai tratar aqui é uma unidade que nos iguala e tira de nós grandeza, tira de nós desejos de querermos ser melhores do que outros.
é uma unidade que perpassa as diferenças. Diferenças sociais, diferença de cor de pele, diferença de quem tem carro melhor, diferença de roupa. Porque, infelizmente, nós percebemos que essas coisas geram, no meio da comunidade, muitas vezes, a desigualdade, a falta de unidade. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, cuidado com a unidade de vocês. Cuidado, porque isso vai machucar, vai ferir justamente a felicidade que existe dentro dessa igreja, a igreja de Filipos. O amor que ele fala, então, é o amor ágape. E é um amor que, então, é baseado na pessoa de Jesus Cristo. Ele vai dizer no verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Seja essa unidade de vocês. Jesus, quando estava no seu ministério na terra, em alguns momentos ele dizia que ele e o Pai eram um. Nós somos um. Eu trabalho até agora e o Pai também trabalha até agora. E ele vai dizendo, olha, a gente está unido. E ele vai dizer, olha, nessa unidade que tem o Pai e o Filho, agora o Espírito Santo, que ele já subiu aos céus e o Espírito Santo veio, que seja a mesma unidade dentro da igreja. Independente de circunstâncias, independente de coisas que estão ao nosso redor. O amor que o apóstolo Paulo convida a igreja de Filipos é um amor que só tem significado quando estamos em Jesus. Porque é um amor que não é somente o amor, aquele amor para quem a gente gosta. Porque amar quem nos causa bem, amar quem faz o bem para a gente é fácil, né? Amar as pessoas que estão em nossa comunidade, que não dão trabalho para nós, é mais fácil. Mas o que o Paulo está dizendo para a igreja de Filipos e para nós hoje, olha, que essa unidade de vocês e esse amor de vocês precisa ser independente de qual for a pessoa, até mesmo os indesejáveis, até mesmo os que não tem, é difícil ser amado, mas tem que amar essa gente, tem que amar essas pessoas. Essa unidade, e agora sim eu queria começar a tratar mais a fundo, é uma unidade que precisa passar placa de igreja, religião. A gente está vivendo um tempo no Brasil de uma vergonha da religião. Pelo menos eu tenho percebido isso. Uma vergonha da religião. O Brasil não tem perseguição, graças ao nosso bom Deus. Esses dias eu comentava isso com a Paula, que não sei se essa pandemia é um treinamento para a gente encarar alguma coisa para frente, não sei. Mas se a gente tivesse perseguição no Brasil, seria difícil até transmitir culto online. Pois se fosse proibido cultuar a Jesus Cristo no Brasil, nós teríamos dificuldades, pois poderíamos ser hackeados, poderia chegar alguém aqui nos prender. Mas existem perseguições no mundo, onde nesse exato momento irmãos nossos cultuam ao Senhor de forma escondida, buracos debaixo da terra, baixinho, e às vezes em casas, para que ninguém ouça que eles estão orando para Jesus Cristo. Nós não temos isso aqui, mas nós vemos que a religião no Brasil tem sido envergonhada por algumas pessoas, ditas religiosas. E isso está trazendo a falta de união para a comunidade, para o movimento chamado igreja no Brasil. Irmãos, eu me lembro que quando fui pastor em Andirá, a gente fazia parte da associação de pastores, inclusive fui presidente daquela associação por algum tempo, e era algo assim gostoso, porque eram pastores de diferentes placas de igreja, a gente sentar para tomar café,
A gente participava de eventos juntos. Tinha ali algumas vezes algumas farpas, porque é gente, né? Gente quando se junta dá alguns problemas, mas logo a gente já se resolvia. Quinzenalmente nós íamos no gabinete do prefeito para orar com ele. A gente não ia tratar de religião, a gente ia orar por ele e pela cidade. A gente buscava a presença de Deus ali. Eu lembro que ele tinha uma imagem na sala dele e ele pediu desculpa querendo tirar. Eu falei, não, a gente falou, eu como presidente da associação aquele tempo, eu falei, não, isso aí é a sua fé. A gente está aqui para orar pela cidade. A gente está aqui para orar e buscar a presença de Deus pela cidade e por sua vida. E a gente estava ali juntos. E corria um clima gostoso na cidade. Porque não era uma placa de igreja, a gente estava junto, nem pela associação, a gente estava junto para amar ao Senhor. Queridos, quando a gente esquece disso, quando a gente esquece desse detalhe, a gente corre um risco de prejudicar o Evangelho. O movimento da igreja no Brasil tem sido abalado por motivações erradas. Infelizmente, temos notado a igreja dividida, e eu quero abrir um parênteses aqui, principalmente você que está em casa e não conhece a IBG, não estou falando da IBG. Não estou dizendo que a IBG está dividida, porque eu quero dizer uma coisa, nesse parênteses, que como pastor dessa igreja, a gente tem vivido um tempo de refrigério, de unidade, muito bom, muito gostoso, ou não? Os irmãos disseram sim, não sei se vocês ouviram aí em casa. Temos ali pensamentos diferentes, mas naquilo que consiste o reino, a gente busca estar unido. Porque unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade é ser igualzinho. Isso aí é impossível. Porque somos diferentes, personalidades diferentes. Deus nos fez diferentes. E glórias a Ele por isso que somos diferentes. Tem gente que torce até pro Corinthians. João? Mas somos irmãos, não é isso que nos atrapalha. A felicidade, então, a gente começa a ver com o apóstolo Paulo, que a felicidade, ela corre riscos nessa falta de unidade, quando os alicerces são abalados, quando os alicerces são estremecidos, quando os alicerces começam a receber pancadas, e a gente não cuida das pancadas que estão sendo tomadas ali. Olha o que diz o verso 1 e 2. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, disse o apóstolo Paulo, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Quais são os alicerces que o apóstolo Paulo vai colocando aí? Ele vai dizendo, olha, pensem da mesma forma. Em que sentido? Se a gente não tem uma uniformidade. Pensar da mesma forma naquilo que consiste no reino de Deus, na pregação do Evangelho. Não partidarismo dentro da igreja. Ele vai dizer, tem o mesmo amor. Qual o amor? O amor ágape de Jesus. Tem amor pelas pessoas, amor uns pelos outros. Um só Espírito e uma só atitude. Irmãos, quando eu começo a perceber, você quer ver como que a igreja está dividida? Depois você começa a olhar alguns comentários de Facebook, das redes. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu confesso que eu disse para Deus, essa mensagem é polêmica, porque falar de unidade no Brasil hoje está difícil, porque se nós cristãos falássemos de Jesus para as pessoas, igual se discute política, irmãos, Jesus já teria voltado, a gente já não estaria vivendo mais pandemia, já estaria no céu, cada um no seu aposento, no céu.
Porque no Facebook, WhatsApp, enfim, as redes sociais, a gente encontra cristão de esquerda, cristão de direita, mas está se encontrando um pouco o cristão do caminho. Você sabe, né? O cristão do caminho foi o primeiro nome dado para nós ali no livro de Atos. E eu fico vendo, eu já estou começando a me preparar nessa política aqui do municipal, né? Eu acompanho um grupo, e o pessoal já começou a bater boca. Olha que o negócio nem começou. Acho que começou a semana, né, João? Você que convive ali. É esse final de semana, que nem começou o negócio ainda. E já estão perdendo um tempo batendo boca. E os alicerces da igreja vai sendo abalados porque as pessoas estão de olho em nós. Então, pastor, a gente não pode conversar de política? Pode. E deve. Mas o que não pode é a gente perder o amor. O que não pode é a gente desagradar o outro, ferir as pessoas, trazer divisão por causa disso. É isso que não pode. Os alicerces serem abalados por causa disso. O alicerce da unidade, ele está somado ao alicerce do amor. E nós não conseguimos viver um cristianismo aonde nós não amamos o próximo, aonde ferimos o outro. Essa unidade é baseada no amor porque nos leva a amar como Cristo nos amou. Por isso não devemos ser nem de esquerda nem de direita, a gente tem que ser do caminho de Cristo, que nos leva a suportar o outro. E aí a gente precisa entender essa palavra na Bíblia, né? Porque suportar não significa que eu aguento Joabe. O Joabe, meu pai do céu, mas eu aguento Joabe. Não é isso. Eu suportar é que eu serei suporte na vida do outro. Que nas suas necessidades eu estou ali para apoiar. Os irmãos estão sentados aqui nas cadeiras, você deve estar sentado aí provavelmente no sofá ou alguma cadeira. Se não está, daqui a pouco vai estar. E o que essa cadeira está fazendo com você? Está dando suporte. Se alguém tirar lá debaixo de você, você pum no chão. Eu preciso ser suporte, aguentar, ajudar, carregar o outro se assim for necessário, me sacrificar, me entregar pelo outro, me envolver com o outro. Esse é o maior dos alicerces da igreja, é cuidar do outro assim como Jesus cuidou de nós. Em Romanos capítulo 12, verso 16 a 18, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal com mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Bom, a gente lê esse texto, o apóstolo Paulo disse, estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. E aí a gente pensa assim, será que tem discriminação na Bíblia? A gente precisa entender o contexto dessa fala para a gente entender essa unidade e esse amor. Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele escreve para uma sociedade onde 60% dela eram de escravos. Ou seja, se tivesse ali 100 mil pessoas morando em Roma, 60 mil eram de escravos. Então, em Roma tinha mais escravo do que gente livre. Então, Paulo está dizendo para os senhores de escravos, principalmente, que estavam ali se convertendo. Pastor, então a Bíblia é a favor de escravidão? Lembrando-se que a gente está falando para um tempo. Está lendo um texto de um tempo. E para o seu tempo, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, senhores escravos, você que está aceitando Jesus, você está mudando, transformando a sua vida. Trate-os como pessoas, porque escravo naquele tempo em Roma não era gente. Era tratado como uma ferramenta que se poderia jogar fora, se quebrasse.
Se morresse não faria diferença. Ele está dizendo, olha, amem essas pessoas, porque agora eles são irmãos, estão unidos. Desculpa. E quando ele vai dizer, olha, não retribua o mal com o mal, ele também está dizendo para os escravos, olha, não tratem mal os seus senhores. Não tratem mal. E por isso ele vai dizer, olha, se depender de vocês, faça o possível para viver em paz com todos. Para nós hoje, esse texto, ele fala que essa unidade, pensando em Romanos e pensando em Filipenses, que essa unidade, ela precisa passar as paredes da igreja. Porque, queridos irmãos e irmãs, a nossa convivência, ela é vista fora desse prédio. Ela é vista fora das paredes da sua casa. E às vezes até dentro da parede da sua casa. Essa unidade, ela é vista no trabalho, na escola, na vizinhança, nesses locais que você é a igreja. E que unidade é essa que eu estou falando? Não é a unidade de a gente estar aqui junto, daqui a pouco a gente vai cantar junto, a gente está junto, participando do culto. Não, não é essa unidade. Mas é a unidade com Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está tratando nesses 4 versos do 2º capítulo. Não é uma unidade que está centralizada em uma instituição. A instituição tem seu papel, mas é a unidade que está centralizada na pessoa de Cristo. Nós estamos unidos com Cristo. Releio Filipenses 2,5 que diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. A mesma. Porque nós somos cópias de Cristo. Nós precisamos fazer e agir como Cristo. Então, ser igual a Cristo aqui dentro é muito fácil. Tentar ter uma unidade aqui dentro é um pouco mais fácil. Agora, lá fora, no meu dia a dia, aí na sua casa, com aquele parente, com aquele vizinho que não tem uma experiência com Jesus, é aí que você precisa mostrar que é unido com Cristo. Fazendo as diferenças. Então, na próxima vez que as circunstâncias, as situações exigirem de você paciência, exigirem de você tranquilidade para tomar alguma atitude, e sentir um desejo enorme de chutar o pano de prato, lembre-se, você está unido com Cristo e Cristo está com você. E aí então faça uma pergunta para você mesmo. Se estou unido com Cristo, o que eu preciso então fazer nessa situação? Essa que você vai estar e que às vezes as emoções afloram. Nessa que enquanto você está aí na rede e vê um comentário que não gostou e dá vontade de escrever algumas coisas, eu confesso, queridos, tem coisa que eu leio. Minha vontade é dar uma resposta, mas o que vai adiantar isso? E como eu aprendi que quanto menos eu compartilho e menos dou resposta, mais rapidamente esse negócio some, então eu prefiro só correr os olhos. Porque não vai edificar e não vai demonstrar unidade com Cristo. Então, a primeira coisa que abala a nossa felicidade na unidade é quando a gente não presta atenção nos alicerces, e o alicerce é o amor. Mas a gente precisa tomar cuidado com as nossas motivações nessa unidade, nesse caminhar junto. Olha aí os versos 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a si mesmo. A cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Irmãos, o grande segredo da felicidade não é eu ficar buscando essa felicidade.
mas é eu ver o outro feliz. É eu me envolver para que o outro se sinta bem. A igreja de Filipos, o apóstolo Paulo está relembrando isso para eles. Olha, é o outro. A gente vive para o outro. Já disse aqui várias vezes, vou falar muito as outras, que sempre quando a gente faz, a Paulo e eu, os pré-nupciais, a primeira pergunta que eu faço é por que quer casar? Vocês já ouviram falar isso aqui? E a resposta tradicional, na maioria, de 10, 11 fala isso. Quero ser feliz. A Paula e eu, a gente se olha e a gente fala, então não casa. Que é isso, pastor? Você está dizendo então que casamento não traz felicidade? Nem sempre. Se eu não é feliz no seu casamento, sou muito. A Paula está em casa me assistindo e ela sabe. A gente quer chegar aos 60, 70 anos de casado, se Deus permitir, ou mais. Enquanto ele der bola para a gente vai indo. Mas se a pessoa vai casar para ser feliz, automaticamente ela está dizendo que ela não é feliz. Se eu quero algo para ser feliz, é porque eu não sou feliz. E se ela vai para um casamento infeliz, ela vai tornar o outro infeliz. E aí a gente sempre diz para os casais, você precisa casar para fazer o outro feliz. Porque quando você faz o outro feliz, normalmente, essa mão dupla, você vai ser feliz. Por que eu estou dizendo isso? Porque a felicidade é ver o outro feliz. E não é só no casamento, não. No nosso dia a dia. Jesus nos deu exemplo disso. Ele não pensou nele. Porque ele morreu por você e por mim, para que você e eu tivéssemos felicidade. Tivéssemos a alegria que vem dele. Em momento algum, ele quis chamar a atenção para ele daquilo que ele veio fazer, mas ele fez pelo outro, ele fez por nós. Como eu disse, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso semana que vem, a partir do verso 5. Mas ele veio para servir. Esse foi o exemplo que ele deixou para você e para mim. Ele veio para servir. Olha o que diz João, capítulo 13, verso 4 e 5. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta à cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Ele veio servir o outro. A atitude correta para manter a felicidade é manter o pensamento no outro, querer o outro bem. Não é vanglória própria, não é individualismo, isso tudo separa. Agora, por que o apóstolo Paulo está escrevendo isso para a igreja de Filipos? Porque a cidade estava influenciando a igreja. Vamos lembrar aqui lá a primeira mensagem, nessa carta. Filipos é uma colônia romana, e chamada até de mini-Roma, de tão orgulhosa, prepotente como a própria capital. Eles tinham orgulho de serem chamados de cidadãos romanos, eles enchiam o peito. Tanto que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, vai dizer que nós somos cidadãos do reino, mostrando para a igreja que há uma diferença de ser cidadão de Roma e ser cidadão do reino. E essa influência começou a adentrar a igreja. E é de se estranhar até, porque é uma igreja que começou na diversidade. Lá em Atos capítulo 16, a gente vê o início dessa igreja, onde Lídia, uma comerciante de um status muito alto da cidade, se converte, ela e a sua família.
Depois a gente lê lá que uma jovem se converte após ter demônios sendo expulsos da vida dela. Ela se converte, escrava, e agora está na igreja. E depois que Paulo foi preso, é solto, e o centurião ali, o carcereiro, ele se converte, ele e toda a sua família, e dentro da igreja tem ali uma figura de Roma, um funcionário público. Então era uma igreja assim mista, uma igreja cheia de diversidade, mas começou a ser influenciada pela cidade, pela sociedade, começou a ser influenciada pela cultura, e começou ali alguns se acharem melhores do que os outros. Irmãos, nos nossos dias não foge muito isso à nossa igreja, ao movimento da igreja no Brasil, ou até mesmo no mundo. Recebemos muitas influências todos os dias. Os jovens, principalmente, acabam sendo mais influenciados ainda, mas nós também, que somos jovens um pouco mais experientes também. E uma das influências do nosso tempo é o materialismo, é o consumismo, é o prazer em coisas materiais. Acho que foi ontem a gente conversando sobre celular, e aí a gente lá conversando, e aí a gente percebeu que o nosso celular, que tem 1 ano, já está difícil até de achar acessórios, tipo capinha, essas coisas para ele. 1 ano. Recentemente acabei de pagar. O nosso é o tal do 6, já está no 10. E aí eu disse para Paulo, olha, bobo é quem tenta acompanhar isso. Porque vira escravo dessas coisas. Mas a gente tem sido influenciado por isso. A gente é influenciado por isso. Porque aquele lá tem um botãozinho a mais do que esse aqui. Então eu queria aquele botãozinho a mais no meu celular. E aí a gente vai percebendo o quê? Aí você que está em casa, que não me conhece, eu não estou dizendo que você não pode ter. Se você está pagando, o problema é seu, compre. Mas a gente tem percebido algo diferente. Pessoas que estão endividadas, estão estragando, acabando com as suas famílias. E agora nessa crise, pessoas que estão sem nenhuma renda e também não tem nenhum fundo ali que possa lhe socorrer, porque tão entusiasmado no consumir, não guardaram. Veio a crise, porque ninguém esperava esse negócio. E isso dentro da igreja também, não é diferente. Quem aqui não é influenciado por esse tempo? Todos nós. A gente sai na rua, vai numa loja, vai ver uma roupa e fala, poxa, vai ficar bem nessa roupa. Agora com essa crise pandêmica aí, que a gente não está saindo muito, até para comprar roupa está meio chato, né? Porque não vai usar. Mas é só passar. E aí a gente vai encontrando pessoas nessa roda viva de influências que vai se adentrando nesse hedonismo, ou seja, nesse prazer por prazer a qualquer custo, dizendo que estão ali, que hedonismo é busca de felicidade, é busca de prazer, mas elas nunca são felizes. E aí a gente vai vendo na própria igreja essas influências, e aí a gente pensa que a pessoa está feliz, mas a pessoa está ansiosa, depressiva, porque ela se afastou do alicerce principal, da motivação principal, que era Cristo. Basta a gente ler Mateus 6,33, que se a gente busca primeiro o reino de Deus, inclusive foi versículo do tema da mensagem da Marcela, se a gente busca o reino de Deus, todas essas coisas, o que vai acontecer? São acrescentadas. Que coisas que ele está dizendo? No capítulo 6 de Mateus, ele está dizendo lá,
Olha o lírio do campo, aí ele fala de roupa. Olha as aves do céu, aí ele fala de comida. E aí no final ele diz, olha, busca primeiro o reino dos céus, que essas coisas, ou seja, comida, roupa, as coisas que a gente necessita, e às vezes até as que a gente não necessita, elas são acrescentadas. Com certeza alguém já viveu essas experiências. Que a gente possa tomar cuidado com as nossas motivações. Como eu disse no início dessa mensagem, nos últimos meses, a gente tem, por exemplo, percebido motivações erradas de religiosos que estão acabando com a união da igreja. E essas pessoas que pegam seus fiéis e, para poder saciar os seus próprios desejos, satisfazerem seus egos, têm manchado principalmente o cristianismo. E quando digo cristianismo, não falo só de evangélicos no nosso país. E a religião em si. Porque o grande problema não é uma religião. Não são as religiões. Aí todas, incluo todas, não é a religião. Mas é a falta de caráter de quem está na frente dessas entidades, dessas instituições com motivações erradas. Por isso eu queria convidar você em casa, você que está aqui, a estar unido em Cristo. A lembrar que amanhã, segunda-feira, nos seus afazeres, na sua escola, ali nas aulas online, no trabalho, enfim, onde você vai estar, você é um representante de Jesus Cristo. Você é a igreja. E você está unido e unida com Ele. Que nós possamos olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, com o alicerce do amor, amando até aqueles que não dá para amar, mas a gente precisa amar, porque é ordem. Pessoas que estão à margem de uma sociedade, porque precisam ser amadas por nós. Porque Jesus, quando olhava para as pessoas, ele dizia que eram pessoas como alguém que não tem pastor, como ovelhas que não têm pastor, ou seja, como pessoas que não têm direção. E você e eu que já tem experiência com Jesus, nós sabemos qual é a direção. A direção é o caminho que Jesus percorreu e que diz que nós precisamos percorrer da mesma forma. Então, queridos, a unidade ela só é exercida através do amor. E não é uma unidade que é baseada em instituição, em placa, mas é firmada no amor de Jesus. Eu queria convidar você a orar e que Ele seja a fonte da nossa unidade sempre. Pai, perdoa-nos, Pai, porque por vezes envergonhamos o Teu nome com algumas atitudes ditas religiosas. A gente tem visto isso, Senhor, constantemente nas mídias. Mas, Senhor, também nos ajude a olhar as motivações corretas, ó Deus. Como aquela igreja, ó Deus, que comentava com a Paula essa semana, que está em construção. Estão construindo o prédio, mas pararam a obra da igreja para construir uma casa, mesmo que pequena, para um casal que estava em situação de rua. Oh Deus, que exemplo lindo, isso é tão pouco falado. Porque, Senhor, muitas vezes nós somos influenciados pela cultura que quer só mostrar as falhas. E isso traz a falta de união dentro da comunidade. Ó Deus, una a igreja com um único propósito, que é o anúncio do Evangelho, que é a pregação, salvação, transformação, trazer dignidade para as pessoas. Deus, que essa igreja, a IBG,
continue sempre sendo unida no Senhor, com o único propósito: apresentar o amor incondicional de Jesus Cristo a todas as pessoas. E cuidar, Senhor, com muito amor dessas pessoas. Nos dê visão, nos dê amor, e que a nossa comunhão aumente cada dia, mesmo, Senhor, que estejamos vivendo esse distanciamento momentâneo. Abençoe teu povo que está em casa. Abençoe teu povo que está aqui nesse prédio. Abençoe, Deus, a nossa semana. Assim que eu oro em nome daquele que vive e aquele que gera a unidade na igreja, Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Aquele forte abraço. E se cuide. Use a máscara, use o álcool em gel, para que isso tudo passe. Ore por isso, para que em breve a gente possa ver essas cadeiras e muitas outras cheias da presença do Senhor e cheia com a tua presença. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos encerrar cantando ao Senhor.